Começar a aula de hoje, botando para gravar aqui. Lembrando que a aula, como sempre, vai estar no YouTube. Os exercícios eu já postei, tá? Eu postei adiantado, porque eu sempre falo que vou postar amanhã, eu nunca posto. Aí eu aproveitei e adiantei. Então, da aula 22 já está. Das aulas anteriores também, que está devendo as outras duas, também já foram colocadas. Isso foi no sábado, né? Aí vocês vão ter até semana que vem para entregar, né? Entre aspas. Porque pode entregar depois atrasado, né? Sem problema nenhum. Então, vamos lá. Governo Jango, né? Primeiro, para a gente entender o governo João Goulart, a gente tem tudo na história, a gente tem que lembrar um pouco que era do passado, tá? Rapidinho, antes de eu iniciar minha aula, eu queria lembrar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês têm esse costume, mas eu, quando eu estudava história, eu sempre gostei de história, eu tinha muita curiosidade de ver as coisas, de sentir as coisas. Então, eu sempre pesquisava informações, fotos, essas coisas assim. Wikipedia, muito bom. Um pessoal muito crítico do Wikipedia, mas o Wikipedia é excelente. Os hiperlinks do Wikipedia são excelentes, as imagens do Wikipedia são muito legais. Eu acho bem interessante a forma que linka. Então, assim, tenham curiosidade de saber a foto da pessoa. Professor, tem que decorar qual é a foto da pessoa? Não, não é isso. Não vai ter quem quer ser um milionário do Luciano Huck perguntando, para ganhar 200 mil você tem que acertar. O Jânio Quadros é esse? Esse. Não, não é isso. Porém, em questão, tem muita charge, muita imagens. Questão de história trabalha muito com imagens, né? Então, seria um passo à frente se você reconhecesse na foto quem fosse o Jânio Quadros, quem fosse o Jango, quem fosse o Dutra e por aí vai. Isso ajudaria um pouco vocês. Assim como data, eu sempre falei para vocês, não precisa decorar data, de fato, não precisa decorar data. Mas você saber mais ou menos aonde aquela data está, né? Tipo, sei lá, fala de, sei lá, 1930. Eu sei que em 1930 estava acontecendo o quê? Estava acontecendo o início do governo Vargas, né? Não precisa decorar isso, mas eu sei que se o governo Vargas está acontecendo em 1930, anterior a isso, a República Velha, Café com Leite, bababá, essas coisas assim. Então, vocês precisam ter alguns pontos históricos bem claros na sua mente. E imagens é interessante também para ajudar em questões que tem propriamente a imagem, para poder se posicionar na história e, de repente, uma coisa que vocês têm dúvida, conseguir sanar através da imagem ou do tempo histórico, né? Então, vamos lá. Como eu disse, tudo na história, como eu ia dizendo, tudo na história, é bom você saber o que estava acontecendo anteriormente. Então, antes da gente falar do governo Jango, a gente tem que lembrar do final do governo Jânio. Não confunda. Jânio Quadros, Jango. Tá? João Goulart. Jânio Quadros, João Goulart. Não confundam. O Jânio, no caso, né? O governo de Jânio Quadros, lembra que no final do seu governo ele estava passando por uma crise, porque o Jânio Quadros ele foi relacionado, ele entrou na política por clemência na palavra, desculpa, mas por votos da direita, né? Votos de uma direita conservadora, só que no governo ele começou a desagradar todos os lados. Ele desagradou a galera mais progressista e desagradou também a galera mais retrógrada da direita, com coisas como, por exemplo, indo dando medalhas de honra a Fidel Castro, né? A Fidel Castro, não, desculpa, o Che Guevara, mandando seu vice-presidente João Goulart, né, para a China, negociando com a União Soviética, por aí vai. Isso tudo fazia com que o Jânio ficasse mal visto pela direita e ao mesmo tempo também pela esquerda em outras questões, né? Por exemplo, o Jânio tinha a questão da moralidade. Estou dando aula. O Jânio tinha a questão da moralidade, né? Então, por exemplo, desculpa, gente. Então, por exemplo, é, ele queria impedir que as mulheres usassem biquíni nas praias. Isso óbvio vai desagradar muitos populares, né? As camadas mais baixas da sociedade que gostavam de ir à praia e gostavam de ver as mulheres de biquíni, né? Que até hoje tem, né? Imagina aquela época onde que o homem era mais escroto ainda, né? Mas enfim. E outras coisas também que desagradavam aos grupos da esquerda. Mas enfim, isso foi na aula passada, não tem nada muito profundo não. Mas o fato é que, com essa crise instalada,
o Jânio tem uma ideia. Ele manda seu vice-presidente para a China, correto? E nesse momento que ele manda seu vice-presidente para a China, o Jânio ele vai e manda uma carta pedindo para sair, né? Ele manda uma carta de renúncia para o Congresso. Qual é a ideia do Jânio? Isso já foi na aula passada. O Jânio pensava que o Jango estando na China, e o Jango foi sempre visto como um político de extrema esquerda, né? Ele defendia a reforma agrária e por aí vai, então o pessoal achava ele muito comunista, ainda mais e juntando isso ao fato de estar na China, o Jânio acreditava que a população e os políticos da direita iam clamar pelo Jânio. Então, Jânio ia voltar como se fosse o redentor para a presidência, entendeu? Ele ia cancelar seu pedido de renúncia e ia falar, não, já que vocês estão pedindo tanto, né, gente, vou ficar. Só que o que acontece, né? O que acaba acontecendo, né? O fato de o Jânio ter pedido renúncia, a renúncia nada mais é do que uma coisa, como posso dizer, uma coisa parlamentar, uma coisa institucional. Então as pessoas, quando viram a renúncia do Jânio, falaram, beleza, ele está pedindo renúncia. Então não tinha por que clamar não tinha por que pedir para o Jânio ficar, porque ele estava seguindo o caminho legal do que o Brasil dizia que o presidente podia fazer. Entenderam o que eu quero dizer? Isso é bastante curioso, né? Porque o Jânio, ele realmente tinha um bom eleitorado, ele ganhou com uma porcentagem boa de votos. Então tinha uma galera que estava do lado dele, mas como ele renunciou de boa, então a galera pensou, ah não, pô. Então ele renunciou, então é isso aí, vai continuar para o seu vice-presidente e acabou. Só qual é o problema? Existia uma ala da direita ligada ao UDN e a militares que não queriam de jeito nenhum João Goulart no poder, porque João Goulart ele lembrava a Getúlio Vargas e lembrava uma esquerda extremamente esquerdista, uma esquerda extremista. Né? Eles viam ele como um Vargas pior, no caso. Então, os ministros militares, que existem até hoje, tá? Existem os ministros militares, tá? Declararam estado de sítio no Brasil, impedindo qualquer tipo de manifestação, beleza? Justamente porque não aceitavam o Jango no poder. Então a ideia era impedir que o Jango voltasse da China, era impedir que o Jango entrasse no Brasil. E é óbvio que, dentro dessa situação, isso leva a uma cisão dentro dos militares. A gente tem tendência de, por causa da ditadura militar, né, o golpe de 64, a gente tem tendência de achar que militar é tudo filho da puta. Não é bem assim, tá, gente? Existia alas dos grupos militares que eram contra a essa tentativa de golpe. Isso é uma tentativa de golpe, porque tinha que passar para o vice-presidente, entendeu? Então, inclusive o Lott, ele foi preso, o general Lott, né, que fez o JK assumir, que houve uma tentativa de golpe no JK. Então, o general Lott se posicionou contra essa tentativa de não dar o poder ao legítimo, ao vice-presidente, né? E o Lott foi preso. Então, acontece, um grupo dos militares, mais o governo do Rio Grande do Sul, que no caso quem era o governante era o Leonel Brizola, famoso Leonel Brizola, que foi governador do Rio de Janeiro também, um dos melhores políticos que o Brasil já teve, com certeza, que na época era do PTB, ele deram um movimento chamado Cadeia da Legalidade. O que é a Cadeia da Legalidade? Manter a legalidade, mandar o poder de volta para a pessoa que deve ser, o vice-presidente, o João Goulart, que estava na China. Então, o João Goulart volta da China e vai para o Rio Grande do Sul, porque é o único lugar onde que o João Goulart teria como não correr risco de vida. Essa é a palavra. Os Estados Unidos, que apoiava esse grupo de direita, ele temia que o Brasil se tornasse uma nova revolução cubana, que a galera, os populares, mais a esquerda, etc., se unissem, derrubassem totalmente a direita e assumissem totalmente o governo, transformando num governo extremista de esquerda, né? E o Brasil é o maior país da América Latina, né, gente? Então os Estados Unidos temia de perder esse grande aliado que é o Brasil.
Então, os Estados Unidos, ele articulou com a galera da direita, com a UDN e os militares, e conseguiu fazer essa galera aceitar o Jango. Só que, calma aí, não vai aceitar sem dar uma coisinha para os caras, né? O que eles deram para os caras? A partir de 1965, né? Desculpa. Quando Jango assumisse até o final do seu mandato, que é 1965, né? O Brasil seria governado por uma espécie, não, por um parlamentarismo. Existiria um presidente, mas existiria o parlamento. O parlamento governaria o Brasil, né? O presidente só teria as funções de representativas, né? Não seria as funções administrativas, vamos dizer assim, né? Então foi dessa maneira que o Jango pôde assumir o cargo de presidente da República, tendo no Brasil um parlamentarismo. Olha que curioso, o Brasil já foi parlamentarista por um pequeno período de tempo. A gente vai ver isso agora. Beleza. Para o Jango conseguir implementar as suas ideias, né? Para o Jango conseguir implementar suas ideias, ele teria que passar pelo parlamentarismo, ele teria que acabar com o parlamentarismo. E isso aconteceu em 1973. O Jango no poder, no Congresso Nacional, mas Jango no poder, fizeram um plebiscito, né, perguntaram para a população o que eles queriam, se queriam a manutenção do parlamentarismo ou a volta do presidencialismo, e a população brasileira pediu para a volta do presidencialismo. Por quê, professor? Existem várias questões, mas assim, a que eu acho mais interessante é que a população brasileira não entendia muito bem parlamentarismo. A gente vinha de anos vendo presidencialismo, como é que é isso, divide o poder, blá, 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 não sei o que ela quer, e a população brasileira acabou preferindo mesmo o presidencialismo. Era mais fácil de entender, né? A gente já vivia sobre isso. Com o presidencialismo, o Jango poderia, de fato, implementar suas ideias. As suas ideias econômicas, né, planejadas pelo seu ministro, Celso Furtado, que não interessa muito bem saber o nome dele, mas quais eram as ideias? Redução da inflação de 52% para 10%, crescimento econômico anual de 7%, e renegociação das dívidas externas é a elevação do nível de investimento no setor social, habitação, saúde, educação. Prestem atenção nisso, gente. O Jango, ele era comunista? Não, não. O Jango não era comunista. Reduzir a inflação não é comunismo. Pelo contrário, essa é uma ideia boa para o capitalismo, né? Crescimento econômico anual, enfim, vamos lá. De que forma ele ia implementar essas coisas? Execução de uma reforma base administrativa, bancária, tributária e agrária, beleza? Limitação do aumento de vencimentos dos funcionários públicos. Olha só, limitação do aumento dos vencimentos dos funcionários públicos. Aonde isso é comunista, gente? O funcionário público não ia ter seu salário aumentado. Assim, eu quero dizer comunismo comparado ao comunismo que a gente conhece, né, da União Soviética. Limitação do aumento dos vencimentos das Forças Armadas. Não tem porquê. Se eu quero um comunismo ditatorial, que é o que as pessoas falavam que ia acontecer no Brasil, eu tenho que aumentar o salário das Forças Armadas para elas me apoiarem. Se eu tenho problemas com as Forças Armadas, o que as Forças Armadas vão fazer? Me derrubar. Entendeu? Pelo menos num país banana que é o Brasil, né? Só que no Brasil que as Forças Armadas sempre botam medo no poder administrativo. E a promoção da entrada de capitais estrangeiros. Aonde isso é comunismo, como a gente conhecia. Isso era para implementar as ideias do Jango de reduzir a inflação, aumento econômico, etc. Tá? Beleza? Esse plano todo aqui que a gente falou, essas mudanças todas para darem certo, tinha que ter várias medidas de controle de gastos. Então, vai ter congelamento de salários, contenção dos gastos públicos, restrições de créditos, realização de empréstimos externos. Olha só, gente, isso aqui não tem nada a ver com o comunismo. Congelamento de gastos públicos, congelamento de salários, restrição de créditos. Enfim, só que é óbvio que isso tudo vai levar a uma crítica do Jango pelo lado justamente da esquerda, né? Dos dois lados políticos, né? Por
Por quê? Porque a esquerda não vai ficar satisfeita com essa questão de congelamento de salário, concessão de gás público, questão de blá, blá, blá. E a direita, professor? A direita não vai ficar satisfeita porque o Jango, ele teoricamente era de esquerda. Beleza? E, consequentemente, por ele ficar isolado, tanto pela esquerda pela direita, o Jango ele vai se aproximar de grupos mais radicais, ideias mais radicais, como reforma agrária e lei que regulamenta a remessa de lucros para o exterior. Gente, isso é comunismo? Não. Não é. Não é. Porém, na cabeça da ignorância brasileira, isso é o mais próximo de comunismo que a gente poderia chegar. Reforma agrária é uma coisa extremamente capitalista. Por quê? Se eu dou terras para as pessoas vão produzir mais, vão consumir mais, etc. Reforma agrária não é... Ai, dá até nervoso. O MST, por exemplo, que alguns vão dizer que são bandidos, etc. O MST ele não invade, ele invade terras não utilizadas. Qual é a ideia? Dentro do projeto, o Brasil ele tem um projeto de reforma agrária atual, existente até hoje. E ele diz que caso uma terra não não esteja sendo utilizada, eu não sei qual é o termo jurídico que é, mas não esteja sendo utilizadas, o Estado poderia ir lá comprar a terra por um valor simbólico. Eu acho que é simbólico, posso estar falando besteira, tá? Peço desculpa, mas acho que é simbólico. E doar essas terras, né, para pessoas que não tenham terras. É ok, né, gente? Você tem uma porrada de, sei lá, hectares, eu ia falar que hectares de terras que não faz porra nenhuma. O que eu faço com essas terras? Eu estou esperando para dar especulação, para aumentar o preço e depois eu poder revender e ganhar dinheiro. Então, a ideia aqui é você dividir para quem não tem, beleza? Fazer um parênteses aqui na aula rapidinho. O Freixo, né, aqui é a cidade do Rio de Janeiro, não tem tantas terras, campos enormes assim, né? Mas o Freixo tinha uma proposta onde que reapropriar imóveis no centro da cidade que esperavam especulação imobiliária. Existem prédios no centro da cidade que estão parados. Aqui na freguesia, gente, vocês conhecem, são de prédios que não tem nada. Por quê? A pessoa parou as obras ou não está vendendo, esperando a especulação imobiliária para ganhar dinheiro. Enquanto isso, tem gente morando na rua. É assim que funciona o mercado. Em vez de diminuir o valor com esse tipo, foda-se, entendeu? Essa é a ideia. Beleza. Aí vamos levar agora para essa radicalização política, né? Vamos falar sobre a radicalização política do Jango. Como eu disse, as reformas de base do Jango, eles eram capitalistas. Porém, as bases eram trabalhistas, porque quanto mais eu invisto, quanto mais eu gero emprego, quanto mais eu desenvolvo, mais trabalhadores estão ganhando emprego. Gente, isso para mim, eu tenho uma vertente trabalhista, né? Eu sou social-democrata e tal, e eu prezo pela qualidade de vida das pessoas e pela geração de empregos. Quanto mais empregos, mais gente ganhando dinheiro. Quanto mais gente ganhando dinheiro, mais gente gastando dinheiro. Quanto mais gente gastando dinheiro, mais negócios abrindo, mais pessoas ganhando emprego, por aí vai. Então as pessoas têm que gastar dinheiro, né? Beleza. Só que em 1955, né, é criada a Sociedade Agrícola e Pecuária dos Trabalhadores de Pernambuco, localizado no engenho da Galileia. Isso aqui é bem interessante, quem quiser pesquisar depois, tá? Que depois é chamada de uma coisa bem comunista, tá? Eu vi isso uma questão não conhecida, depois que eu fui pesquisar, acertei a questão meio que na cagada. E assim surgia a primeira Liga Camponesa, com liderança socialista de Francisco Julião. Ou seja, gente, a gente não pode esquecer que em 1955 o mundo ainda está bipolarizado, ainda a União Soviética e Estados Unidos. Você criar uma Liga Camponesa com uma liderança socialista, puta que pariu, a galera chata de direita, aquele pessoal, Arminha, caralho, a quatro, ficou louca. Não, porra, não, comunismo no Brasil, babá, essas coisas assim. E o Jango ele tendia mais para esse lado por causa da sua questão da reforma agrária, beleza? Como eu disse, isso aqui eu já falei, né? Isso aqui faltou aqui, né? Jango lá sofreu ação da PSD, né? Ou seja, da esquerda e de toda o DN, tentando se aproximar-se desses grupos aqui mais radicais, tá? Isso aqui está meio que repetido, botei à toa, assim que desculpa, gente. Não, desculpa, não botei a toa não, eu que botei a setinha à toa.
grupos mais radicais dos grupos... calma aí, deixa eu apagar essa seta aqui. Aproximando dos grupos mais radicais, ligados por Brizola, Julião e o governo de Pernambuco, Miguel Arraes. Tá? Isso aqui é só para vocês entenderem a ideia de qual grupo eles foram que o Jean conseguiu ter mais apoio. Né? Esse grupo ainda era apoiado por outros grupos de esquerda, mas um pouquinho mais para a esquerda, né? Que é a UNE, né? A União Estudantil, né? A União Nacional dos Estudantes, o Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, e o Pacto da Unidade e Ação, a PUA, né? E as próprias ligas camponesas de Pernambuco, que defende a reforma básica, babá, essas coisas assim. Isso aí eu já meio que falei, né? O Congresso ele acaba ficando dividido entre PTB, que articulava a Frente Parlamentar Nacional. Esse grupo ele era ligado ao Jango, e esse grupo ele queria justamente implementar as reformas de base do Jango. E do outro lado, militantes do PSD aglutinados na Ação Democrática Parlamentar. Esse já é o grupo da esquerda que estava tendendo para a direita, que era contrário. Na verdade, isso aqui seria o grupo da esquerda que era contrário ao Jango, beleza? Então a gente tinha o PTB, que era aliado do Jango, e o PSD, que era da esquerda, mas era contrário ao Jango. Beleza? Nesse momento da história do Brasil, são criadas várias instituições, né? O Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, né? O IBAD, né? Financiado pelos Estados Unidos, e o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES, formado por empresários. Qual a importância disso aqui? Isso aqui são dois grupos que vão movimentar dinheiro, capital, né? Dinheiro e capital intelectual para a derrubada do Jango daqui a pouco, beleza? São grupos que são criados com apoio dos Estados Unidos, com influência dos Estados Unidos e com a inteligência dos Estados Unidos. Isso aqui tudo é uma ideia justamente dos Estados Unidos já tentando derrubar o governo de Jango com medo de um comunismo, tá? A imprensa brasileira, como é que a imprensa brasileira vai se posicionar? Salvo o jornal Última Hora, no geral, ela vai ser antirreformista e anti-Jango, beleza? O jornal o Globo, né, vai dar depois a Rede Globo, né, foi um dos jornais mais críticos, por exemplo, ao governo Jango e foi um dos que apoiou o golpe de 64, né? No dia 13 de março de 64, a gente já está chegando próximo, né, ao famoso 1º de abril, Jango ele realiza o comício das reformas da Central do Brasil. Ele faz um grande comício aqui no Rio de Janeiro, mostrando, lançando as suas reformas, a sua base reformista, que eu já falei lá em cima. Beleza? Nesse mesmo momento, o Jango ele anuncia um compromisso pela nacionalização das refinarias particulares de petróleo. Isso até hoje, tá? A Petrobras ela tem domínio da exploração, mas as refinarias... Isso eu já falei, né, há pouco tempo na aula do Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas 2, né? O retorno. E a desapropriação de latifúndios e a distribuição de terras. Presta atenção, gente. Isso aqui, se você fala isso aqui hoje, puta que pariu, você é um camarada Stalin, né? Praticamente. Olha só, nacionalizar empresas e dividir terras, né? Beleza. Em oposição a essa marcha, grupos opositores ao Jango criam a chamada A Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Vou até bota aí sublinhado, tá, gente? Quem está com o texto aí, por favor. Que isso é importante vocês lembrarem desse nome. Olha só, vários grupos sociais, o clero e setores políticos criaram essa marcha da família com Deus pela liberdade. Presta atenção, gente. A gente não está numa máquina do tempo e os tempos atuais não são os passados, mas olha como é semelhante. O Brasil, ele é um país extremamente cristão. Extremamente cristão. Não sei de onde que as pessoas dizem que o anticristiano que sofre o preconceito por ser cristão, que ser cristão no Brasil é muito duro. O Brasil é extremamente cristão. Tanto é que, eu não sei se eu já falei com vocês, vou fazer um parênteses na aula aqui, tá? Não importa o presidente que esteja no poder, não importa o presidente que esteja no poder. Quem manda no Brasil
é o Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados. É lá que está o maior poder no Brasil. E desde sempre, quem manda no poder, quem manda na Câmara dos Deputados é a chamada bancada BBB. Bala, Boi e Bíblia. Bala é a galera armamentista, Boi a galera do campo, né, do agronegócio, etc. E Bíblia, gente, é a galera ligada ao cristianismo. Isso é a maioria evangélicos, né? Mas não tô querendo passar pano católico não, né? Porque o que tem de católico nos decepcionando, né? Recentemente até agora, né? O padre lá. Mas enfim, não vou entrar nesse assunto. Eu não estou falando da religião em si e da pessoa, do ser Deus, tá? Estou falando das pessoas cristãs, tá? Então, o cristianismo ele tem uma importância muito grande para a população. Se você falar que é contra Deus, né? Você não ganha nada. Tanto é que o político mais progressista, que tem, que queira se candidatar, ele não vai falar assim: sou a favor de legalizar as drogas ou sou a favor do aborto. Você pode ver o Freixo. Talvez até tenha em algum lugar o Freixo falando. Acho que tem sim. Mas na maioria das vezes, o que o Freixo fala? Sou a favor do debate. Do debate da legalização das drogas e do debate do aborto. Por quê? Porque no pensamento cristão brasileiro, cristão conservador, drogas e aborto são um absurdo. Beleza? É um absurdo. Mas na mente do cristianismo brasileiro específico, você transar, engravidar e meter o pé, tá ok. Você beber, encher a cara e ficar de boa, tá ok. Estou falando mais o cristianismo abrasileirado. Eu sei que aquela galera mais ainda fechada, mais ainda conservadora, vai dizer que não pode nada, você não pode nem transar antes do casamento, babá, etc. Aconteceu até uma coisa curiosa. Eu vou falar, eu não vou citar nomes, então acho que não tem problema, porque se ela vai pro YouTube, me vai dar esse, né? Mas enfim, aconteceu um caso aqui na igreja de um. Desculpa, gente. Desculpa. Aconteceu um caso de um garoto que é de um movimento extremamente conservador aqui da igreja que eu participo, que parece que fizeram um Twitter e divulgaram várias coisas do garoto. Divulgaram contas dele no Tinder, que ele falava para garotas e tal, que já fez, que já deixou caras chupar ele, etc, que sexo oral nele, homens fazendo sexo oral nele e coisas do tipo. Aí botavam isso sempre lá de outro comentário dele falando tipo, sobre a garota de 10 anos que teve filho, né, condenando, etc. Ou sobre falando que a mulher não pode usar shortinho, coisas tipo assim. Mas enfim, né, é o cristianismo à la brasileiro. Mas vamos lá. Isso é porque ele é um grupo extremamente conservador. Vamos lá. Essa Marcha Família com Deus pela Liberdade, ela faz uma oposição à marcha do Jango, né? Ao comício do Jango. Então, se o comício do Jango era extremamente esquerdista, a marcha vai ser extremamente direitista. Mas enfim, extremamente direita. Ela no dia 19 de março, né? Dedicado a São José, padroeiro da família. Olha só, gente, olha que apelação. Você vai ser contra a família? Entendeu? É muita sacanagem, mas enfim. Ela contou 500 mil pessoas. No do começo do Jão foi 300 mil só, beleza? Os organizadores foram Campanha da Mulher pela Democracia, Candé. Isso aqui pode ter certeza que tinha uma opção de mulheres, tipo a deputada que foi presa agora. A União Cívica Feminina, mas não feminista. E pela fraterna amizade urbana e rural. Ou seja, nada de briga, gente. Nada de briga. Que isso? Quem quer implementar briga no campo é coisa de comunista, é esquerda. Não existe isso. Entre outros grupos. Né? Mas o estopim do final do governo do Jango. Gente, eu botei em algum momento, mas eu acabei não lendo. E eu não sei se eu vou ler. Eu acho que eu não vou passar, não. Mas o lema da galera do Jango era a reforma agrária na marra, né?
Então, consequentemente, isso dava um medo para a galera de direita, porque a galera que apoiava o Jango dizia que não, temos que fazer a porra mesmo, tem que ir lá e fazer, entendeu? Então havia esse medo, né? Mas o fim, né? O fim do governo Jango, o estopim do governo Jango, né, para decretar, fechar o caixão, foi um motim dos marinheiros entre os dias de 25 e 26. Cerca de 2.000 marinheiros, né, fuzileiros navais, sob a liderança da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais, que era uma associação não reconhecida pela Marinha, tá? Reuniram-se no Sindicato de Metalúrgicos, no Rio de Janeiro, né? O Lula devia estar lá, mentira, não tinha lá não, tá zoando, tá? E protestaram contra a punição e alguns direitos da associação. O Jango ele vai se manifestar favorável a esses marinheiros. No jantar dado aos sargentos, também no Rio, dia 30 de março de 1964. É óbvio que isso vai gerar um puta raiva do alto comando militar. Porque o alto comando militar, ele não considerava nem que existia... Desculpa, gente. Não considerava nem que existia essa associação. Quem dera as reivindicações dela. Consequentemente, em Minas Gerais, uma tropa de militares do alto comando de Minas Gerais começa a marchar de Juiz de Fora, né, com o intuito de depor Jango, de Juiz de Fora para Brasília com o intuito de depor Jango. Quem comandava essas tropas é o general Olímpio Mourão Filho, né? Coisa do destino, tá, gente? E Carlos Luiz Guedes. No dia 1º de abril, Jango saiu do Rio de Janeiro e foi para Brasília. E de lá seguiu para o Rio Grande do Sul, onde esperava resistir. Por que Rio Grande do Sul, gente? Porque o Rio Grande do Sul é onde foi aquele grupo de militares, mais o governo do Rio Grande do Sul, que apoiou o Jango a assumir o governo lá quando o Jânio renunciou. Então lá se encontravam, assim, olha que coisa existida, né? O Rio Grande do Sul, né? Hoje a gente sempre critica que é um estado bem direitista, né? Mas nesse momento aqui era o estado que mais apoiava o Jango, principalmente caso do Brizola, né? Essa que é a verdade. E o Jango ele saiu de Brasília e voltou para foi para o Rio Grande do Sul. O Jango não tinha nenhuma base logística nem militar para poder resistir a esse golpe. E no dia 2 de abril, deixou o Brasil exilando-se no Uruguai. Em 2 de abril, a Marcha da Vitória, né, no Rio de Janeiro, com 1 milhão de pessoas presentes. E em Brasília, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Auro de Moura Andrades, havia decretado o vago cargo do presidente no dia 1º, conserta aí, por favor, 1º de abril, beleza? Isso aqui é bem escroto, porque o presidente ainda estava no Brasil, mas ele já estava declarando a cadeira do presidente vaga. A cadeira do presidente vaga ia passar para o presidente da Câmara dos Deputados, o Ranieri Mazzilli, Pascal Ranieri Mazzilli, beleza? E ele assume a presidente da República num período de um governo transitório, tá? Acabando aqui a aula. No dia 9 de abril, o alto titular do Comando Supremo da Revolução, né? Porque na ideia dos militares foi uma revolução, reformado pelo general Costa e Silva e pelo vice-almirante Augusto Redemarque, e pelo brigadeiro Correia de Mello. Isso aqui é uma junta militar, então tem os 3 poderes militares, né? Decretou o primeiro ato institucional, o ato institucional número 1. Professor, por que não é ato institucional número 1? Porque nunca a primeira coisa se chama ato institucional, não sei o que, número 1, beleza? Tipo, rei Luiz Henrique I. Não, é rei Luiz Henrique, ponto. Depois vai ser rei Luiz Henrique II. E aqui vem o grande sacada do golpe, né? O ato institucional ele decretava que o Congresso tinha o direito de eleger o presidente da República. O Congresso estava tomado por grupos de direita, né? Tinha o direito, antes já faz, eleger o presidente da República para terminar o mandato do Jango e caçava os direitos políticos de diversos lideranças. Puta que pariu, gente. Eles vão caçar os direitos políticos de quem?
da galera de esquerda. Eles vão caçar os direitos políticos de quem não interessava a eles. Então, consequentemente, no Congresso Nacional, por causa do ato institucional, só sobrou gente que apoiava os militares, a UDN, a galera que apoiava os militares. Então, consequentemente, quem vai ser proclamado presidente da República pelo Congresso Nacional, graças ao ato institucional, em 15 de abril de 1964, é o general Humberto de Alencar Castelo Branco, grande filho da puta, mas enfim. Ele se torna o novo presidente da República, tá? Deixa eu fazer um parênteses de duas coisas que eu acabei esquecendo de falar, que são mais curiosidades, tá? O golpe ele foi dado no dia 1º de abril, tá, gente? No dia 1º de abril. Só que vai dizer-se que foi no dia... Vai dizer-se que é no dia 2, né? Porque, quer dizer, desculpa, não é isso. É que, na verdade, os militares eles queriam que no dia 2 fosse já feita a vitória. Porque o medo era que as pessoas achassem que fosse mentira, né? Porque 1º de abril é o dia da mentira. Então, pro governo começar já mentiroso, então eles adiantaram o golpe para o dia 1º de abril. Quer dizer, adiantaram não, né? Atrasaram o golpe para o dia 1º de abril para a Marcha da Vitória acontecer no dia 2. Olha que curioso, né? E o Jango, quando ele estava no Rio Grande do Sul, né, quando ele vai assumir a presidência, vai sair do Rio Grande do Sul para assumir a presidência, né, apoiado pelo Brizola, existia uma operação de derrubar o avião do presidente da República. A Operação Mata Mosquito. A ideia era que o Jango, quando ele estivesse sobrevoando Brasília, iam derrubar o avião dele, né? Só que acabou que não aconteceu a operação. Não sei os detalhes, porque não aconteceu, tá? Até peço desculpa, mas é bem interessante, né? E é isso, gente. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida, dou-lhe uma. Alguma dúvida, dou-lhe duas. Alguma dúvida, dou-lhe três. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, se tiver, sobre exercícios, sobre matéria em si, WhatsApp, tamo aí sempre, tá? Beijo, gente. A aula vai estar no YouTube, como sempre. Daqui a pouco eu coloco. Até semana que vem. Abraço, galera. Abraço, abraço. Beijo. Saudade de vocês.